No final dos anos 80 e início dos anos 90, estava para surgir um dos movimentos musicais mais importantes da história do rock, o grunge. O berço do movimento se deu principalmente em Seattle, extremo noroeste do país norte-americano, que por uma questão de falta de artistas de fora do estado, muito por ser isolada e distante dos grandes centros culturais, mas também porque a cidade já tinha uma identidade própria, que já destoava do resto do país, que já consumia uma larga escala o pop da época. Eles acabaram a criar um gênero que, de início, era bem underground. A década de 80, nos Estados Unidos, o rock e os seus gêneros estavam em declínio. O rock, que havia sido o gênero musical dominante nos anos 60 e 70, foi substituído por novos estilos, como o pop, o new wave e o eletrônico, que se tornaram populares na década de 80 e estava em plena ascensão. A influência do gênero se dava basicamente pela mistura do punk, indie e heavy metal, que fez muito sucesso no final dos anos 70 e início dos anos 80. Como características dessas influências, o grunge apresenta vocais intensos, muitas vezes raivosos, como o punk rock, e às vezes usando vocais ásperos, como no metal, com letras cobrindo tópicos sombrios e deprimentes. Uma outra característica do grunge será a autossabotagem, no sentido de não fazer muita força para se promover fora de Seattle. Muitas das bandas que conseguiram estourar essa bolha e se tornaram de alguma forma mainstream foram rotuladas de som de Seattle. Entretanto, a ampla maioria delas não estavam muito preocupadas em fazer sucesso. Uma por causa da localidade, já que Seattle era bem em contramão dos centros onde as grandes gravadoras atuam, como Los Angeles. Mas também porque, como o público era basicamente de residentes, eles tocavam mais por diversão. Bandas como Malfunction, U-Man e Melvins, que surgiram em Seattle e região nos inícios dos anos 80, e são consideradas algumas das primeiras bandas a surgir do gênero grunge. Malfunction foi formada em 1980 pelos irmãos Andrew e Kevin Wood, e é conhecida por ser uma das primeiras bandas a misturar elementos do heavy metal e punk rock com o som do grunge. U-Man foi outra banda que surgiu em Seattle no início dos anos 80, e é conhecida por seu som experimental e abrasivo. Melvins é uma banda de rock americana formada em 1983, em Monticello, 90 quilômetros de Seattle. A banda é conhecida por seu som pesado e experimental, e é considerada uma das bandas mais influentes do gênero grunge. O seu trabalho inicial foi fundamental para o desenvolvimento tanto do grunge quanto do sludge metal. Mas o grunge começou mesmo a ser vista por causa de uma gravadora, a Sub Pop Record, uma gravadora independente fundada em 1986, quando receberam um jornalista britânico em Seattle. Eles levaram o jornalista ao show da banda Mudhoney e também deram a ele alguns singles, e consequentemente apresentando todos daquele circuito, que ao voltar para as terras da rainha, ele escreveu uma enorme matéria sobre o movimento que estava acontecendo na América, e com isso iniciou um enorme frenesi na Inglaterra. Com isso, as pessoas de Los Angeles, Boston, às vezes Nova York, começaram a procurar esse tal som de Seattle, que então os pubs começaram a ter 3 vezes mais públicos que o normal. Nesse momento, bandas como a de Chris Cornell, o Soundgarden, iria lançar 2 EPs chamados Scream Life, de 1987, e Fop, de 1988, pela gravadora Sub Pop. Porém, não teria tanto barulho na mídia na época, optando então por se manter no circuito underground. Entretanto, teria sido o suficiente para chamar a atenção de uma outra gravadora independente da Califórnia, chamada SST Record. E então a banda lança o disco Ultra Mega OK, em outubro de 88.
Também, na mesma época, outra banda que iria aparecer seria o Alice in Chains, fundada em 1987, que, ao lançar uma demo intitulada The Treehouse Tapes, acabou chegando aos empresários que cuidavam da banda Soundgarden, que ao ouvir acharam o som absurdo. Então enviaram a demo para um representante ligado à Columbia Records, e assim marcou um encontro com o presidente do selo. Desse modo, eles conseguiram um contrato com a Columbia Records. Nesse período, o rock estava tendo mais uma nova chance de respirar no mainstream do mundo da música, com o Soundgarden tendo uma bela visibilidade. E de certa forma já se consolidando. Alice in Chains lançando seu primeiro disco pelo selo da Columbia. Estava tudo indo bem, mas ninguém estava preparado para o fenômeno chamado Nirvana. A banda fundada em 87, quando o telefone da gravadora Sub Pop toca, e a pessoa que se identifica como Kurt, amigo da banda Melvin, pergunta se poderia alugar o estúdio para gravar um disco. Esse que diz que tudo bem. E quando eles foram gravar, eles queimaram 10 músicas em 5 horas, tendo a mixagem no mesmo dia. Esse disco viria a ser Bleach. O disco teve um sucesso bem tímido, sendo mais reconhecido na área de Seattle. Porém, sob um novo selo, agora pela DGC Records, iria vir o disco que não apenas faria o rock respirar, mas fazer bater no teto. O disco Nevermind. O disco saiu em setembro de 91 e foi um sucesso astronômico. Em poucos dias já tinha sido vendido quase 500 mil de cópias, num total de 35 milhões de cópias, conquistando o disco de diamante pela Recording Industry Association of America. Entrou no ranking 200 da Billboard em pouquíssimo tempo e em questão de semanas já estava no teto, em primeiro lugar, se mantendo por mais de 350 semanas nesse mesmo ranking, se tornando o 8º álbum com maior tempo de ranking da Billboard. E ainda hoje, o single Smell Like Teen Spirit está nesse ranking, mesmo mais de 30 anos depois. Por fim, a última banda a entrar no hall dos bastiões do grunge seria o Pearl Jam, mas o seu surgimento não aconteceria sem uma tragédia, que, por um acaso, este seria apenas uma das primeiras tragédias do movimento. Vocês lembram da banda Malfunction que eu disse anteriormente? Então, o seu frontman e também um dos fundadores da banda era Andrew Woods, um cara que a maioria das bandas davam todas as fichas se fossem apostar numa banda que poderia fazer sucesso. Muito pelo Andrew, por sua personalidade extremamente carismática, fora e dentro do palco. Ele também era o melhor amigo e colega de quarto de ninguém menos que Chris Cornell, vocalista do Soundgarden. O uso de drogas naquela época era muito comum no circuito do rock, então era relativamente normal que se tinha notícia de que tal artista tinha um vício em alguma substância. Mas Andrew era um pouco diferente, já que ele era uma pessoa um tanto reservada, apenas as pessoas mais próximas sabiam desse fato. Andrew foi internado para reabilitação em 85, depois que a sua namorada lhe apresentou a heroína anos atrás. Após a reabilitação, ele tenta focar a sua vida sem drogas, e então recebe o convite para morar junto com Chris Cornell. Durante esse mesmo período, ele começa a trabalhar numa cafeteria, que por um acaso era de um dos integrantes da banda Green River, Jeff Ament, o baixista da banda. Anos depois, em meados de 87, a banda Green River já estava bem consolidada e considerada bem promissora para alguns. Entretanto, a banda viria a se dividir devido à discordância musical. Sendo assim, surgiriam duas novas bandas. Uma seria a Mudhoney e a outra seria Lord of the Wasteland, que, pela proximidade de Jeff com o Andrew, o convida para participar da banda, criando assim Mother Love Bones. Após algumas apresentações em clubes, o incrível potencial da banda era notável, considerada por muitos como uma das mais promissoras do circuito do grunge, tanto que ela foi disputada por várias gravadoras, assinando posteriormente com a Polygram, que com esse selo lançaram o primeiro EP Shine, em novembro de 88, que fez um relativo barulho, vendendo bem e rapidamente aumentou o hype em torno da banda.
Muitos falam que esse EP contribuiu bastante para a cena musical de Seattle. Isso fez com que a Mother Love Bone saísse para uma turnê pelo país. E em meados de 89, a banda teria ido para a Califórnia para fazer a gravação do seu primeiro álbum. Entretanto, Andrew não estava bem. Ele ainda não estava lidando bem com a saída da banda Malfunction, ao mesmo tempo que ele se sentia um pouco intimidado com os membros da banda atual, pois ele já os via de uma forma mais profissional, já que eles tinham em mente um planejamento para a banda e como ela iria seguir. Isso fez entrar em depressão e, consequentemente, uma nova recaída, e por uma intervenção familiar foi internado para reabilitação novamente. Entretanto, apesar de mais uma reabilitação de 1 mês, algum tempo depois a sua namorada iria o encontrar desacordado em sua cama. Woody havia sucumbido às drogas, isso 4 meses antes do lançamento do primeiro álbum da sua banda, chamada Apple. Esse fato chocou a comunidade do grunge, e infelizmente ele iria inaugurar uma grande lista de tragédias no mundo do grunge. Com a sua morte, diversas bandas começaram a prestar homenagens ao cantor. Álbuns foram dedicados a ele com a sua morte. Com o fim da banda, sendo Apple o único disco da banda, Chris Cornell abordou Jeff Ament e Stone Gossard sobre a ideia de fazer um tributo a Andrew. E nasce aí um super grupo muito aclamado pelo gênero do rock, o Temple of the Dog. Juntos, eles lançaram um álbum auto-intitulado, com 3 singles, Hunger Strike, Say Hello to Heaven e Pushing Forward Back. No caso, Ed Vedder e Chris Cornell foram vizinhos por um breve período. Foi a primeira pessoa com que Vedder interagiu depois de se mudar para Seattle em 1990, e Ed Vedder foi a voz de apoio no single Hunger Strike. Entretanto, Jeff Ament e Stone Gossard estavam procurando um vocalista para sua nova banda após o fim do Mother Love Bone. Eles gravaram uma fita demo instrumental e enviaram para o Jack Irons, na esperança que ele pudesse ajudá-los a encontrar um vocalista. Irons passou a fita para Ed Vedder, que gravou os vocais para 3 das músicas, Alive, Once e Footsteps, e assim nasce uma das últimas bandas do movimento grunge que ainda está em atividade. E em agosto de 1991, o álbum Ten foi lançado pela Epic Records, e inicialmente não teve tanto sucesso comercial. No entanto, com um boom astronômico do álbum Nevermind do Nirvana, o álbum Ten acabou ganhando popularidade e eventualmente alcançou vendas superiores às de Nevermind. O álbum recebeu inúmeros prêmios e indicações. Chegou a ser certificado 13 vezes platina pela RIAA, e também sendo considerado um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos. E em meados de 1992, entra para o ranking da Billboard, ficando em 2º lugar na Billboard 200, atrás apenas do Nevermind do Nirvana. O rock finalmente estava respirando vibrantemente no início dos anos 90, principalmente depois do sucesso comercial do álbum Nevermind do Nirvana em 1991, e do Ten, do Pearl Jam, em 1992. Entretanto, as grandes gravadoras começaram a procurar por bandas que soassem como grunge ou que tivessem alguma conexão com o Nirvana. Isso provocou uma competição acirrada entre as bandas independentes e, consequentemente, a perda da identidade e da originalidade do grunge. Apesar desses fatos serem o início do declínio do movimento, a grande machadada seria o suicídio de Kurt Cobain em 1994. Esse seria apenas o segundo da lista de frontmen que iriam tirar a sua vida. Mas Kurt era o rosto do movimento, e a sua partida foi também, de certa forma, a queda do grunge. Com isso, o bastão metafórico foi passado ao Pearl Jam, sendo uma das últimas bandas a resistir e continuar na ativa, já que Lane Thomas, o vocalista do Alice in Chains, e o Chris Cornell pegaram o mesmo caminho de Kurt Cobain. Essa é uma das maiores dores de Ed Vedder, pois ele viu seus grandes amigos e o seu maior amigo, considerado irmão, Chris Cornell, partir. Vedder disse no podcast de Lily Cornell, a filha de Chris Cornell, que as músicas que eles criavam não eram mórbidas por mídia, e sim porque eles viviam aquilo. A música era a forma deles lidarem com os problemas. Apesar do grunge ter voltado ao underground nos anos seguintes, ela basicamente ditou a moda dos anos 90.
E eu não me refiro musicalmente, mas sim no vestuário, como a popularização da famosa camisa xadrez e nos filmes como o filme Singles, Vida de Solteiro, de 1992, que apresenta músicas de bandas como Pearl Jam e Soundgarden, e Ed Vedder aparece no filme. Para mais vídeos sobre eventos e músicas, deixe o seu like e se inscreve no canal. Tchau!